Amados irmãos e amigos, quero convidar vocês agora para mais um momento de estudo e ensino das Escrituras, onde vamos receber a luz de Deus para nos esclarecer, iluminando o nosso entendimento pela palavra de Deus. Quero convidar vocês agora para que, a partir desse momento, possamos estar examinando as Escrituras para aprender de Cristo, pois o próprio Jesus nos ensinou a aprender dele. E quando ele mandou os apóstolos pregarem, ele orientou os apóstolos para levar para o povo o ensinamento que Jesus ensinou, que Jesus mandou. Jesus não mandou os apóstolos ensinar nada do entendimento deles. Jesus disse: ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Foi isso que Jesus disse lá em Mateus 28, versículo 19 ao 20. Então Jesus vai mandar os discípulos levar o ensino. Mas que ensinamento é esse? Os ensinos de Cristo. O ensino que Cristo trouxe. Os discípulos tinham que levar para o povo o ensinamento de Cristo. Tinha que formar no povo o conhecimento de Cristo. Os discípulos tinham que levar para o povo, convidar o povo a aprender de Cristo. Não deles, nem com eles. Aprender de Cristo, que eles tinham que ensinar ao povo de Cristo. Esse é o nosso compromisso como pregador, na verdade, do Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem que leva ao conhecimento de Cristo para as pessoas. Nós apenas temos que ministrar essa verdade para o povo aprender de Cristo. A informação que nós vamos levar é de Cristo, para o povo aprender de Cristo. Então, com esse compromisso que eu tenho no ministério do Reino de Deus, aonde eu tenho o compromisso para ministrar o ministério que foi me dado pela palavra, o ministério da palavra, para ministrar a palavra, para levar esclarecimento, fazer o bom combate da fé em defesa dos princípios e dos valores do Evangelho. Estou aqui nesse momento para trazer para vocês um ótimo e importante esclarecimento. Vamos trabalhar hoje para a gente conhecer sobre situações que é muito importante. Eu sempre digo às pessoas que o que está em jogo da nossa vida de fé com Deus não é uma questão religiosa, não é uma opção religiosa, não é eu estar na melhor ou na mais verdadeira igreja, eu ser mais crente ou menos crente, eu ser mais de Deus ou menos de Deus. O que está em jogo, o que está posto, a importância da nossa fé, a grande necessidade que temos de andar no conhecimento da fé, é a nossa salvação. Salvação essa que é por meio da fé, é de graça, mediante a fé. E essa fé é o conhecimento da palavra, para que eu creia e tenha entendimento daquilo que foi revelado por Deus em Jesus, pelo Evangelho, que ele ministrou, que traz para o mundo o conhecimento para o homem encontrar o caminho para Deus, através do Evangelho. E eu quero convidar você aqui agora para esclarecer você de grandes mentiras pregadas como se fosse verdade, que desvia o povo da direção de Deus. Quero convidar você agora, nesse momento, para que a gente conheça as mentiras. São grandes mentiras pregadas como verdade de Deus, que tem tirado as pessoas do conhecimento da verdade, por onde serão libertas.
Então convido você agora, se você tem interesse, se você é prudente, e se você tem a necessidade, sabe qual é a importância de estar sendo mais atento a ouvir e buscar o conhecimento da palavra de Deus, esse é o momento que você vai ser edificado. Eu convido você agora para estar comigo nesse esclarecimento, observando a palavra. E eu peço a você, pegue a sua palavra, a sua Bíblia, e comece a examinar tudo que eu vou estar aqui falando pela palavra. Vou estar usando a palavra. E eu peço a você que busque entender as interpretações que eu vou e as aplicações que eu vou fazer usando a palavra. Porque há um grande perigo, há uma grande astúcia, há uma grande investida do diabo. Ele usa homens para pregar a palavra, para ler, para aplicar. Agora, tudo isso ele faz para deturpar, perverter, falsificar e tirar você do entendimento que a palavra nos revela, aplicando outro conceito, aplicando interpretações, colocando princípios que não condiz com a palavra. Ah, mas ele está lendo a palavra. Muitos leem a palavra, muitos citam a palavra, mas não ministra aplicando a interpretação da palavra. Deturpam, falsificam, porque esse é o trabalho do diabo. Foi isso que o diabo fez com Adão, quando levou Eva a cair no pecado, aonde causou toda a miséria da humanidade, aonde se principiou o pecado na humanidade através dos primeiros seres humanos que Deus criou, Adão e Eva. O diabo enganou a mulher, o homem, usando a palavra. Ele usou a palavra distorcidamente, tirando a interpretação da palavra. Pois ele chega para Adão, perguntando sobre a palavra que Deus tinha dado a Adão. Que se Adão comesse, Adão morreria. O diabo vem e usa a palavra dizendo, não morre não. Falsificou, deturpou, tirou o homem do entendimento da palavra que Deus deu a ele e levou o homem a seguir a interpretação, a direção dele, do diabo. O homem se submeteu ao diabo e com isso entrou em maldição. E até hoje está. Da mesma forma que a humanidade entrou em maldição porque não deu ouvido à palavra e se desviou da palavra, da mesma forma também, a humanidade, para sair da maldição, tem que dar ouvido à palavra e se conduzir pela palavra, desviando do contrário à palavra. Vocês estão entendendo isso? O diabo ele é o maior falsificador da palavra de Deus. Ele manipula o evangelho. Ele tira do povo o entendimento do evangelho. Ele leva homens a criar um outro evangelho. Heresias, doutrinas de demônios. Tudo isso é o diabo trabalhando, usando a palavra de Deus para perverter o sentido dela no entendimento das pessoas. Para as pessoas achar que estão seguindo a direção da palavra. Dentro de uma interpretação errada, com isso, pensam que estão indo a Deus, estão desviando da palavra. Foi isso que o diabo queria fazer com Jesus. Ele usou a palavra em vários momentos, aqui na mente de Jesus, para fazer Jesus desviar do propósito do Pai, da vontade do Pai, e seguir o que era agradável para ele. Jesus se manteve fiel ao Pai. Como? Guardando a palavra do Pai. Submetendo-se e se negando, e guardando a direção da palavra do Pai. Como é que você se submete a Deus? Como é que você é fiel a Jesus? Como é que você segue a Jesus? Como é que você diz que adora Jesus? Qual o sentido que você tem
Quando você diz, eu adoro a Jesus, eu sigo a Jesus, eu estou em Jesus, você tira isso de onde? Qual o princípio que lhe leva a entender que você está em Cristo? Que você ama a Deus, que você está seguindo a Deus. Qual é a garantia que você tem de que você está seguindo a Deus? Qual é a certeza que você está firmada? Qual é a convicção? Qual é o princípio que você tem para afirmar que está em Deus? Qual é o princípio que você usa? Se você não tiver na palavra de Cristo, se você não tiver no Evangelho de Cristo, se você não tiver sendo guiado, instruído e conduzindo-se pela doutrina de Cristo, você pode pensar que já está no céu, só que não. Você pode dizer que é de Deus, só que não. Você pode dizer que está salvo, só que não. Se não tiver no Evangelho de Cristo, submisso, dirigindo-se, negando-se e renunciando, vivendo devoto e praticante a palavra de Cristo, até agora você não é de Deus. Ser de Deus, seguir a Deus, adorar a Deus, estar em Deus, não é estar dentro de nenhuma religião. Não é estar vivendo nenhum sacrifício e ordenança religiosa. É estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós, nos guiando e a gente sendo guiado por ela, que é a luz que ilumina os nossos passos e guia os nossos caminhos. É a palavra de Deus. É Cristo, a doutrina dele. Você está seguindo ela? Será? Vamos fazer aqui um teste. Vamos aqui examinar para ver se você está mesmo andando por fé na doutrina de Cristo ou se é que você não está reprovado. Será que se a gente fizer um teste pelas Escrituras, usando a doutrina de Cristo e pegando tudo isso que você está sendo ensinado, formado, que você crê, vive e pratica, como vida de fé em Deus, como certeza de comunhão com Deus, será que, se a gente fizer um exame, examinar pela doutrina de Cristo, será que você vai ser aprovado ou reprovado? Cuidado. Paulo vai dizer assim aos irmãos na igreja de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovado. Cuidado, irmãos. Está pensando que estar na fé aprovado por Deus é estar numa vida religiosa e dizendo eu sou de Deus? Você está enganado. Se você estiver vivendo assim é porque você está sendo ensinado, instruído errado. Está pensando que vida com Deus é estar dentro de formalidade religiosa, cumprindo sacrifício religioso, vivendo devoção religiosa, dentro de um sistema religioso? Cuidado, amigo, você está enganado. Se você está sendo ensinado assim, o seu entendimento é esse, você está perdido de Deus, está nas trevas. Ainda não foi encontrado na luz. Até agora está nas trevas. Ainda não conheceu a verdade. Até agora está preso na mentira e no engano do diabo. É preciso conhecer a verdade. E essa verdade é Jesus. E nós temos que nos direcionar-se por Ele. Nós temos que seguir os parâmetros, os princípios, não é de igreja nem doutrina de homem, é da doutrina de Cristo. O que está ensinado, revelado pelo Evangelho. Olha o que Paulo vai advertir os irmãos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Olha a importância de você ser prudente. Não é estar vivendo a vida de sacrifício religioso e devoção de igreja. Olha a imprudência que você tem para ser prudente em estar buscando conhecer o Evangelho de Cristo. Aprendendo de Cristo. Examinando as Escrituras. Para conhecer o que Jesus nos orienta pelo Evangelho. Olha a importância. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos na igreja em Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer, isso ele escrevendo, para informar os irmãos, instruindo, orientando. Aí Paulo escreve dizendo, irmãos,
o evangelho que eu vos tenho notificado, informado, anunciado, levado ao conhecimento de vocês, nesse evangelho que vocês creram, nesse evangelho que vocês permanecem, é por esse evangelho que vocês serão salvos. Se, olha o que Paulo vai dizer, irmão, isso é muito sério. Se vocês estiverem nele, permanecer nele, nesse evangelho que eu tenho ensinado. Por quê, Paulo? Porque vai ter gente pregando um outro evangelho, levando um outro conceito de Deus, formando você em ensinos que não é o que o evangelho ensina. Se você não estiver nesse evangelho, você não encontra salvação. Você não tem salvação. Salvação não está dentro de uma vida religiosa. Salvação está no conhecimento do evangelho, por onde você tem que conhecer e crer e se conduzir pelo evangelho. Não é se filiando e se declarando um religioso de nenhuma religião ou igreja. É você ouvindo o evangelho, sendo informado pelo evangelho e crendo no evangelho. O crer é você se converter, é você se dirigir, é você passar a viver sua vida de fé em Deus pelo evangelho. Isso é o crer. Não é o crer de expressão da boca. Eu creio e estou salvo. Não é esse o crer. O crer é o arrependimento e a convenção. Quem crê e for batizado será salvo. É nesse sentido que Jesus fala lá em Marcos 16:15. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, o batismo aqui, ele acontece imediatamente quando alguém crê e se converte, se arrepende, que é o batismo com o Espírito Santo, que o indivíduo que crê recebe para ser membro da Igreja de Cristo, selado por esse Espírito, onde ele vai ter a garantia da promessa da vida eterna. É esse o crer e batizado que Jesus fala. Não é o trabalho de cerimônia de igreja. Eu vou explicar isso. Então a importância do Evangelho, você tem que saber o que é o Evangelho. Você tem que crer no Evangelho. Você tem que se conduzir pelo Evangelho. Eu sempre digo às pessoas, não confundam. Não confundam o Evangelho de Cristo Jesus, que é uma informação que dá o entendimento para o homem ter o conhecimento de Deus, com igrejas evangélicas, que é uma instituição religiosa, que leva o povo a entender que é salvo se estiver ali naquela igreja cumprindo as ordenanças, a obrigação e a formalidade religiosa para ser salvo. Não confundam o Evangelho de Cristo com religião evangélica. Não confundam, por favor. Dê ouvido a essa observação. Estou aqui ministrando. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu sei que a multidão de religiosos não tem prazer na palavra. Por isso que não suportam ouvir a palavra e fecham seus ouvidos para a palavra e com isso selam a sua condenação. Porque a causa da condenação é porque não pararam para ouvir a verdade e nem creram na verdade. Por isso que vão ser condenados. Porque permaneceram na mentira e na iniquidade. É a palavra que revela isso, tá? O próprio Jesus vai dizer, eu não julgo. Quem não crê em mim não ouve a minha palavra. Porque a palavra que eu pego é quem vai julgar. Jesus falou isso. Que a palavra que ele pregava era quem ia julgar no último dia. E Paulo vai dizer a mesma coisa. Lá em Gálatas, capítulo, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. Paulo vai dizer, porque Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira, os que não deram ouvido à verdade para se salvar. Por isso que serão julgados e condenados, por não dar ouvido à verdade por onde poderiam se salvar. E Deus vai permitir. Quer crer na mentira? Então tome a mentira. Quer se conduzir pela mentira? Então ande na mentira. Quer resistir a Deus e se sujeitar ao diabo? Se sujeita ao diabo. Você é livre. É você que escolhe. O seu destino eterno não é responsabilidade de Deus. O destino eterno da humanidade é responsabilidade do homem. Por quê? Evangelista Wellington, vou te explicar por quê. O homem entrou em condenação. Foi Deus que colocou ele?
O homem se perdeu de Deus. Foi Deus que afastou porque Deus quis afastar o homem dele? O homem caiu em condenação. Foi Deus que quis derrubar o homem? Aprendam de Jesus. Sejam guiados pela luz de Deus, que é a palavra. Assim como o homem pecou e afastado está da glória de Deus, assim também o homem que escolheu pecar é o homem que escolhe receber a oportunidade do perdão de Deus para ser livre do pecado e sair da condenação. É escolha, irmão. Não é determinismo de Deus. Não é porque Deus escolheu você para ser salvo e esse escolheu para o inferno. Não é porque Deus decretou você, predestinou você para o céu e esse predestinou para o inferno. Deus não tem prazer, porque o inferno, Deus não criou para o homem. Logo, não é Deus que coloca o homem no inferno porque ele quer. Deus apenas aplica a sentença para o homem pecador, pela sua transgressão, para receber o salário do pecado, que é a condenação eterna. É isso que Deus faz, porque Ele é justo. Ele tem que aplicar a sentença do pecado para dar ao homem segundo as suas obras. Que a obra que o homem merece pelas suas obras, o galardão, a recompensa que toda a humanidade vai receber pelas suas obras, é a condenação eterna. Agora tem uma coisa. Romanos capítulo 6, versículo 23, olha que maravilha de revelação de Deus para o nosso conhecimento. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deu para você entender o que Deus revela aí? Deu para você receber o que a palavra nos adverte? É tão simples, mas o diabo distorce. O diabo pega e distorce a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que salvação, vida eterna, é por Jesus Cristo. O diabo cria uma manipulação usando a palavra para fazer o povo acreditar que vão ser salvos se estiver na igreja, se for batizado, se participar de ritual de igreja, se guardar o sábado, se estiver dentro de uma instituição, porque senão não é de Deus. Veja a astúcia do diabo para tirar o povo do caminho que Deus chama o povo aí para encontrar salvação. O diabo leva o povo para outros caminhos que não vão encontrar salvação. O diabo leva o povo para entrar por outras portas que não vão ter acesso a Deus. A única porta que dá o acesso a Deus para o homem chegar é Cristo. Jesus diz, eu sou a porta. E quem entrar por mim é quem? Não é quem for puxado, quem for predestinado. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Quem crê em mim será salvo. Quem entrar pela porta estreita será salvo. É quem? Não é escolha nem determinismo de Deus. Quando a Bíblia diz, quem crer, isso é uma atitude do homem, de crer. Crer ou não é responsabilidade do homem. Não é Deus que vai fazer você crer porque Ele escolheu você. Não, não é assim. Deus não ensina isso no princípio da sua palavra. Jesus vem e diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Por quê? Porque não creu. Essa é a causa que o homem vai permanecer condenado, porque ele não creu em Jesus. Não é porque ele não foi escolhido nem predestinado. A Bíblia não ensina isso. E eu estou falando aqui, neste vídeo, nessa instrução, nessa live, que eu vou mostrar aqui as grandes mentiras do diabo pregada para o povo dentro das igrejas como se fosse verdade. E o povo perdido e desviado de Deus. Estou trazendo essa instrução aqui. Então, é importante você ter cuidado na fé. É importante você examinar a sua fé. Mas como é que você examina a sua fé? Qual é o princípio por onde você vai examinar a sua fé? Tem muita gente que examina a fé assim, ó. Não, eu estou indo para a igreja. Estou cumprindo os trabalhos da igreja. Estou dentro das ordenanças, das obrigações e da formalidade da vida religiosa. Não me desviei da igreja.
Estou seguindo tudo que o pastor manda. Eu estou na fé. Eu estou em Deus. Cuidado, viu? Cuidado. Esse não é o princípio para você saber se está em Deus ou não. Esse não é o princípio para você examinar se sua vida está em Deus. Não é você olhando para a sua vida religiosa. Não é você olhando para a sua formalidade de vida religiosa. É você olhando para o seu entendimento. Se condiz com a palavra. É você examinar as escrituras para ver se você está sendo formado. Tudo que você está vivendo como regra de fé e prática. A tua esperança. Tudo que tu está crendo. Se está dentro conforme os princípios do Evangelho. Porque a tua vida com Deus não vai ser aprovada dentro de igreja, é na palavra. Porque a tua comunhão com Deus não vai ser aprovada dentro de igreja, é na palavra. Porque a tua certeza da aprovação de Deus não é dentro de igreja, é na palavra. A tua vida santificada para Deus não é dentro de igreja de usos e costumes, é na palavra. Cuidado, irmãos, cuidado. Examinem as escrituras, para que vocês não venham estar errando, para que vocês não venham estar desviados, para que vocês não venham estar mortos, pensando que estão vivos. Então é a palavra que nós temos que olhar. E eu quero agora levar para você essa observação que eu coloquei aqui no cabeçalho dessa live. Vou agora falar aqui, revelar, esclarecer, iluminar seu entendimento contra as mentiras que são pregadas dentro das religiões e igrejas. Grandes mentiras pregadas como verdade dentro das igrejas, que tira o povo, impedem o povo de chegar a Deus pelo conhecimento da verdade. Por onde vão ser libertos? E a primeira da grande mentira que é pregada, que tira o povo de Deus, é a mentira de casa de Deus, igreja de Deus, templo de Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa grande mentira, que dela é disseminada todas as outras. Essa grande mentira que foi criada não por Jesus, porque Jesus é a verdade e nele não tem mentira. Jesus não criou esse conceito de casa de Deus. Jesus não ensinou a ninguém sobre casa de Deus. Jesus não mandou ninguém ir para nenhum lugar que dizia que era casa de Deus. Jesus não mandou ninguém para nenhum templo buscar a Deus. Jesus não ensinou a ninguém que nenhum lugar era a igreja de Deus. E é essa grande mentira que eu quero aqui esclarecer com a verdade, para você sair dessa mentira. Você que tem dado ouvido à verdade, porque a maioria da multidão de religiosos vão continuar na mentira, porque nelas foram formados nelas, e não vão aceitar a verdade. Mas eu quero convidar você, que é prudente, que ouve a palavra, que sabe analisar, que sabe e usa o senso crítico para poder conferir as coisas. Vem comigo aqui, na palavra de Deus. Eu vou mostrar para você agora que essa grande mentira que hoje o povo vive preso dentro dela, de casa de Deus, templo de Deus, igreja de Deus, é uma astúcia de Satanás, que colocou essa mentira para o povo seguir e está pensando que estão em Deus. Vem comigo aqui. Eu vou ler 2 textos para a gente encabeçar a instrução e o esclarecimento. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47. Diz assim: E Salomão lhe edificou casa. Presta atenção na leitura. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar
Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas as coisas? Bem, eu li um texto aqui para você e vou explicar o contexto. Aqui é Estevão pregando o evangelho. Porque, se você ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, você vai ver o discurso de Estevão. Aqui, onde ele vai morrer. Estevão vai morrer aqui, apedrejado. E Pedro começa a discursar diante dos religiosos de Israel, o sumo sacerdote, os principais. Estevão começa a discursar. O discurso de Estevão aqui é pregando o evangelho, falando de Jesus, mostrando Cristo. E eu vou entrar aqui, que é o texto que eu estou aqui, principal, para encabeçar esse assunto que eu estou aqui trazendo, sobre a grande mentira pregada, que tem tirado muitos da direção de Deus, a mentira de casa, templo e igreja de Deus. Vou mostrar a você. Olha o que Estevão vai dizer. Vou ler de novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Um dos motivos pelo qual Estevão foi apedrejado foi porque deu essa palavra. O povo ficou com raiva. Por quê? Porque estava falando do templo. Que o povo levou as pessoas a estar dentro dele como negócio. Os sacerdotes, os líderes do templo, fizeram do templo comércio. Fizeram do povo negócio. Onde eles estavam tirando seu lucro. Porque ensinava o povo. Não o que a palavra ensinava. E começaram a colocar essa mentira no entendimento do povo. Mas, nesse tempo aqui da velha aliança, o templo, a cidade de Jerusalém, era conhecida como a casa de Deus. O lugar aonde todos os judeus do mundo inteiro tinham que ir adorar lá. Tinha que ir ao templo, que era o lugar, o tabernáculo, a morada de Deus. Para os judeus. Para os judeus. Jesus vem e estabelece agora para o povo conhecimento. Por onde o povo poderia encontrar Deus. Não era mais no templo. Jesus vai dizer que agora, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém poderia ir ao Pai senão por Ele. Não era mais o templo. Jesus agora estabelece a verdade que nós precisamos conhecer para chegar a Deus. Os judeus não aceitaram o Evangelho de Cristo e permaneceram querendo chegar a Deus, ser justificado por Deus, guardando todo o cerimonial, toda a exigência que Deus pediu ao povo na velha aliança. Só que a velha foi abolida, foi tirada, foi findada. Por quê? Porque agora Deus estabelece a nova. A nova aliança onde Deus não habita mais. A casa de Deus não é templos de alvenaria, construção feita por mão de homem. Estevão vai dizer aqui, Salomão construiu o templo, onde era a casa de Deus. Mas Estevão vai pregar o evangelho agora e dizer, mas Deus não habita em templo feito por mão de homens. Estevão estava dizendo, Deus não está nesse lugar. Até porque a glória de Deus já tinha saído do templo há muito tempo. Deus, naquele tempo, já não existia mais ali. Já não operava mais a graça de Deus. O templo estava corrompido. O templo virou covil de ladrões. Negócio de homens. Os religiosos fizeram do templo lugar de mentira.
onde o povo estava privado de Deus. No tempo de Jesus, o templo estava corrompido. O templo já não tinha presença de Deus. O povo estava adorando a Deus em vão. O povo estava vivendo sacrifício de tolo. O povo estava se esforçando a oferecer tudo que os líderes do templo pediam em vão, como se fosse uma vida para Deus. Deus não estava no templo. A glória de Deus já tinha saído há muito tempo. A glória de Deus agora seria maior do que a primeira, que não era mais em templo físico. A glória de Deus agora é na casa que Ele agora estabelece para morar, que não é templo feito por mão de homens, somos nós em Cristo. O templo de Deus é Cristo. O templo de Deus é Cristo. Jesus vai dizer, esse templo vai ser derrubado. Em 3 dias construirei outro. Ele é o templo que foi construído pelo próprio Pai. Aleluia. Não é mais templo, é lugar físico, instituição, construção de alvenaria. Isso foi findado. Mas hoje, os falsificadores da palavra estão aí ainda construindo seus templos para dizer ao povo que ali é o templo, que ali é a casa de Deus, que o povo tem que continuar sacrificando, buscando sacerdote, pagando dízimo, vivendo ritual como se fosse judeu no tempo da lei. Os mentirosos continuam pregando essas grandes mentiras, formando na mente do povo essa mentira que tem tirado o povo de Deus, fazendo o povo viver preso, escravo, no domínio, servindo com os fardos pesados de obrigação e de devoção à vida religiosa, dentro de templo, igrejas, que diz que é a casa de Deus. Essa é uma grande mentira do diabo, que tem impedido muita gente de ouvir a verdade e de chegar a Deus. Estevão foi apedrejado por esse motivo. Um dos motivos foi esse. Estevão vai pregar agora dizendo para o povo, Deus não habita nesse templo. Deus não habita. Esse templo quem construiu foi Salomão, mas Deus não habita aí. Agora, o novo lugar onde Deus vai habitar não é mais em lugar restrito, geográfico, de alvenaria. O templo de Deus é aqueles que estão em Cristo, aonde Deus habita, aonde Deus mora, a casa de Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo também vai pregar essa mesma verdade, porque o evangelho é a verdade absoluta para a igreja seguir. Os apóstolos nunca se contradizeram. Os apóstolos nunca tinham doutrina paralela. Hoje a gente vê um bocado de doutrina paralela dentro desses homens que diz que é de Deus, dentro das suas instituições. Cada um defende o valor e o princípio de suas igrejas, de seu ministério. Mas os apóstolos, eles eram unânimes numa só fé, uma só doutrina. Não tinha confronto doutrinário. Tinha confronto doutrinário com os falsos profetas, com os mentirosos que não se converteram a Cristo. Aí tinha confronto doutrinário. Paulo combateu muito contra os mentirosos que deturpavam a verdade do evangelho. Mas Paulo, Tiago, Pedro e João nunca ensinou ninguém a estar dentro de igreja, a estar dentro de templo, a estar dentro de casa de Deus, lugar de alvenaria, como se ali fosse um lugar místico para Deus operar. Até porque o que era pedido na lei não tinha mais vigor. Na lei tinha que ir para o templo, sim. Os judeus, no período da lei, da velha dispensação, eles poderiam estar em qualquer parte do mundo. Eles tinham que se dirigir a Deus em Jerusalém, onde estava o templo, que era o lugar que era considerado casa de Deus, para adorar, oferecer o louvor, adoração, sacrifício. Era no templo, através de sacerdote. Hoje não, meu irmão. Isso não tem valor nenhum, nem para judeu hoje, nem para a igreja, que somos nós, gentil. Todos é um só povo em Cristo, e todos têm que se conduzir em uma só doutrina, a doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina essa mentira de casa de Deus, igreja, templo, construção de alvenaria em nenhum lugar. Aí o cara abre uma casinha ali na rua, é a casa de Deus. O cara faz uma construção ali grandiosa,
é a casa de Deus. O cara cria um altar, é o altar de Deus. Venha buscar a bênção no altar de Deus. Tudo é mentira que tira você da verdade. Paulo também pregou essa verdade. Olha o que Paulo vai dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Isso é Paulo pregando o evangelho. Paulo vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Não habita. Casa de Deus não é nenhuma construção, como hoje o povo vive nessa mentira, pregada por muitos líderes religiosos. É a casa de Deus, é o templo, é a igreja. É mentira. É mentira. Você está sendo privado da verdade, vivendo essa mentira, nesse entendimento, onde você tem consagrado e devotado sua vida dentro dessas casas, pensando que é casa de Deus, onde você tem vivido sua devoção, regra de fé e prática, dentro dessas casas, oferecendo sacrifício religioso, servindo dentro dessas casas aos homens, pensando que é a Deus. Você está vivendo a mentira e perdido da verdade. Nenhum dos apóstolos pregaram isso. Olha o que os apóstolos pregaram sobre a verdade da casa de Deus, do templo de Deus, da igreja de Deus. Vem aprender aqui com a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23. O próprio Jesus agora vai ensinar o povo o que é a casa de Deus, aonde é que Deus habita. O próprio Jesus vai dizer isso. João 14, 23. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e pratica é o que me ama. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Aonde é que Deus mora? No homem que crê em Jesus Cristo. No homem que guarda a sua palavra. O templo de Deus agora não é mais uma construção local. Não é mais uma obra feita pela mão do homem. Agora o templo de Deus de morada é o próprio homem. Aleluias. É Jesus que está dizendo isso. Você vai crer em Jesus ou continuar crendo no teu pastor dentro da tua igreja? Você vai se converter à verdade que Cristo revela ou vai continuar na mentira vivida dentro da tua igreja pregada pelos teus pastores? Casa de Deus não é nenhuma construção, igreja de alvenaria. Templo de Deus. Aonde Deus habita, aonde Deus está. Você não precisa ir ali, aqui, acolá, buscar a Deus. Venha para a casa de Deus buscar a Deus. É mentira. Você está preso nessa mentira. Você está privado da verdade. E logo você continua nas trevas. Olha o que é casa de Deus. Aprendeu com Jesus? Vamos aprender com os apóstolos que pregaram o que Jesus mandou. Vem para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Estamos aprendendo aqui a verdade que Jesus nos mostrou sobre casa de Deus, que os apóstolos também pregaram. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Coríntios, capítulo 3, primeira carta, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o templo de Deus? É aquela construção que o teu líder criou para ele governar e fazer você negócio dele ali, como se fosse servindo a Deus lá, dizendo a você que ali é a casa de Deus, dizendo a você que ali é o templo de Deus. O que é que a Bíblia ensina? Que templo de Deus somos nós. Somos nós. Somos nós. Ame a casa de Deus. Cuide da casa de Deus. Zele do templo de Deus. Contribua para o templo de Deus. Ah, não, irmão. Quer contribuir para a casa de Deus? Quer zelar da casa de Deus? Quer manter e ajudar o templo de Deus? Não é a igreja do teu pastor.
É o irmão que está do teu lado precisando. Ele é o templo de Deus. Ele é a casa de Deus. Tu quer ajudar? Tu quer ter zelo pela casa de Deus? Tu quer ter cuidado da casa de Deus? Vá cuidar do seu irmão que está passando necessidade. Vá ajudá-lo. Vá socorrê-lo. Vá orientá-lo. Vá exercer misericórdia a ele. Porque o templo de Deus é ele. Não é aquela construção de alvenaria que o teu líder criou para tu estar lá contribuindo. Para tu estar lá se dedicando, se desgastando. Vá cuidar de vidas. O templo de Deus são pessoas que estão em Cristo. A gente conhece irmão que está desempregado. Conhece irmão necessitado. Tem conhecimento de pessoas que passam dificuldade. No nosso conhecimento, na nossa proximidade. Na nossa proximidade. Mas a gente não ajuda. A gente ignora. A gente desvia. Quer nem saber. Aí vai para a igreja dos homens. Aí os homens de lá. Vamos contribuir para reformar a igreja. Cada um vai dar uma oferta. Isso é para a obra de Deus. É para a casa de Deus. Aí todo mundo dá dinheiro, leva a tinta, leva o trabalho, se esforça, está lá para construir, para reformar. Mas não se dedicam a ajudar o irmão necessitado. Porque estão mais dispostos a se submeter à mentira dos homens, ajudando a obra do homem, do que a casa, a obra de Deus. Obra de Deus, casa de Deus. Não é igreja, religião evangélica, nem católica, nem espírita. Não é estrutura religiosa nenhuma. Instituição religiosa. Casa de Deus, igreja de Deus, irmão. Somos nós. Ajude um ao outro. Exerça de misericórdia um ao outro. Exerça de compaixão um ao outro. Tenha zelo de um com o outro. Tenha cuidado com o outro. Mas o povo está mais preocupado em vamos ajudar para reformar a igreja, para deixar a igreja bonita, para manter a igreja. Vamos dar o dízimo para que o pastor esteja lá no seu trono de glória, usando do recurso que os irmãos dão, que o recurso não é para a casa do tesouro. Não tem casa de Deus, não tem casa do tesouro, não tem templo de Deus, essas igrejas. Tudo isso é mentira, que é pregada para o povo como verdade. Vem conhecer o que é casa de Deus. Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 21 e o 22. Paulo vai pregar essa verdade dizendo assim: no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Aonde é que Deus mora? Qual é a edificação? Qual é o templo e a casa de Deus? Meus irmãos, essa verdade que você está ouvindo, se você crer, vai libertar você dessa vida mentirosa, escrava, presa, subjugada, cauterizada, alienada, numa dependência de igreja, dentro da mentira, que ali é casa de Deus. Você tem que ir para ali adorar a Deus, você tem que servir a Deus, você tem que estar ali para ser de Deus, para Deus te abençoar, para Deus mudar a tua vida, tem que ir para a casa de Deus. É mentira, irmão. Seja livre desse fardo pesado que os homens colocam sobre a sua mente. Essa mentira psicológica que prende você nesse entendimento cego dentro de igreja. Vá conhecer a verdade. Dê ouvido aos que estão pregando a verdade. Até isso você é manipulado a não ouvir. Porque eles dizem: ouça só o seu pastor, a sua doutrina aqui na igreja. Porque de Deus é o homem que está na igreja. De Deus é o pastor da igreja. Você só pode ouvir de Deus pelo pastor da igreja. É mais uma mentira que eles pregam para vocês estar presos dentro da igreja, subjugado pelo domínio e autoridade deles, que coloca fardos pesados sobre a consciência de vocês, para vocês pensar que são de Deus lá dentro. Perdidos. Perdidos. O povo com a consciência e a mente cauterizada com essa mentira. Vamos ver outro texto sobre casa de Deus. O que é que a Bíblia nos ensina sobre casa, templo, igreja e morada de Deus? Não é isso que eles ensinam aí não, tá? E eles vão ser sutil.
Eles vão criar uma desculpa. Não, veja só. A casa de Deus somos nós. Mas aqui é o templo de Deus. Aqui é o lugar que a gente se reúne. É mentira. Jesus não deixou esse princípio de lugar para ninguém se reunir. A reunião dos santos pode ser em qualquer lugar. Não é num lugar sobre a autoridade do homem. Não é num lugar sobre o princípio e o preceito e a regra do homem. Esses lugares foi colocado pelos homens, na influência de Satanás, para prender o povo escravo, dependente deles lá dentro, e o povo preso, livre, privado da liberdade com Deus, preso dentro desses ambientes. Esses ambientes, igreja, é gaiola do diabo, que prende o povo, cegando o povo, para impedir o povo de chegar a Deus, onde o povo está preso na mentira, no engano, dentro de igreja. Não é a casa de Deus, é a casa de Deus. Vem conhecer o que é casa de Deus. Hebreus capítulo 3. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, examine a palavra, aprenda de Jesus e seja liberto conhecendo a verdade. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim? Só vamos ser casa de Deus se permanecer em Cristo até o fim, na confiança e na esperança de Cristo, não dentro de promessa de igreja, por homens mentirosos que dizem que Deus está decretando, Deus está revelando, Deus vai fazer, Deus vai mandar. É mentira, meu irmão. Nós temos que estar firme, é nas promessas de Cristo, é na fé em Cristo, para sermos casa de Deus. Casa de Deus somos nós, não é igreja alguma, amém? Está dando para você receber esse ensino? Então, eu estou aqui trazendo essa orientação para vocês poderem conhecer a verdade, ter a oportunidade de ser esclarecido, porque é muita mentira pregada dentro dessas igrejas que chamam casa de Deus. A mentira do dízimo, a mentira do batismo, a mentira da ceia, a mentira do véu, a mentira do sábado, a mentira de que só é de Deus se estiver lá dentro. A mentira da vida de sacrifício religioso. Pactos, votos, campanha, consagrações, busca dentro de sacrifício religioso para santificar a vida. Tudo isso é mentira pregado dentro dessas igrejas por esses pastores, porque é com essas mentiras que ele prende vocês para o funcionamento do negócio dele. Tem que funcionar, tem que ter culto de manhã, tem que ter culto de tarde, tem que ter culto de noite. E tem umas igrejas que até de madrugada faz culto, vigília. Tem que ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A mentira deles é para o povo se encher de Deus. É não. Isso aí é para o cofre, é para a renda da igreja permanecer alta. Não é para você se encher de Deus, não. Você não se enche de Deus dentro da igreja. Você se enche de Deus buscando conhecimento da palavra, ouvindo a palavra, isso aqui agora, que você está ouvindo, isso que lhe deixa cheio de Deus. Então, eles colocam essa mentira dentro das igrejas. Eles colocam os trabalhos, as obrigações, as ordenanças, o cumprir, como se fosse obra de Deus. Não. Venha para o culto, venha para o trabalho da igreja. É obra de Deus, é o trabalho de Deus. Você está se dedicando a Deus e Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai fazer aquilo que você está pedindo, porque você está na igreja. É mentira que prende o povo, irmão. E o povo está mente cauterizada nessa mentira. Dependente. Aí tem gente que diz assim, rapaz, depois que eu fui para a igreja, minha vida mudou. Deus começou a abrir as portas. Ó, veja como a mentira trabalha na mente do povo. E tudo que acontece de positivo é porque eu estava na igreja. Se acontecer alguma coisa errada, você saiu da igreja, é porque saiu da igreja. Aí Deus não está abençoando mais. Porque Deus só vai abençoar você se estiver na igreja.
Você só vai ser abençoado se for para a campanha da igreja. Se tiver no trabalho, nos cultos da igreja. Aí o povo preso, escravo, manipulado, dependente de trabalho, de vida, de sacrifício, de obrigação de igreja. E tem pessoas que não cuidam nem da casa, nem da família. Está priorizando, está mais preocupado na vida de igreja. Em cumprir a obrigação do trabalho de igreja. A tabela de culto de igreja. A vida de presença de igreja. Tem gente que entende que se não estiver na igreja, está desviada de Deus. Olha como essa mentira prende as pessoas, irmão. Tem pessoas que acham que não é de Deus porque não está na igreja. Eita, nunca mais fiz a obra de Deus. Por quê, irmão? Porque eu nunca mais fui para a igreja. Quem disse a tu que obra de Deus é obra de igreja? Quer fazer a obra de Deus? Vai aprender primeiro o que é obra de Deus. Vai aprender com Jesus o que é obra de Deus. Para você fazer, para não ficar preso escravo de obra religiosa de igreja, pensando que é obra de Deus. Quer aprender com Jesus o que é obra de Deus? Então escuta aí, abre a tua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 6. Abre a tua Bíblia aí no capítulo 6 do Evangelho de João. Olha aí o versículo 26, 28 e o 29. João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Deu para você entender? Deu para você pegar a luz da palavra de Deus? Deu não? Eu vou te explicar. Esse é o trabalho de quem tem a vocação de pastor. Esse é o trabalho de quem tem a vocação de evangelista. Esse é o trabalho de quem tem a vocação de apóstolo, profeta, mestre. Não é título dentro de igreja. Esses pastores de igreja não tem nada a ver com o chamado de Deus. O chamado de Deus é vocação. Não é título de soberano dentro de nenhuma igreja. O trabalho daquele que tem a vocação de pastor é ensinar. Não é o povo viver movimento. Não é o povo viver dentro de trabalho de igreja. Não é o povo se reunir na igreja para estar gritando, vivendo dentro de um transe, perdendo o equilíbrio, a razão manifestado, vivendo uma loucura de que poder de Deus é a presença de Deus. Não, pastor não foi chamado para isso. Para levar o povo a viver movimento dentro de igreja. Pastor não foi chamado para fazer campanha de marcha. Pastor não foi chamado para levar ninguém a fazer pacto nem voto. Pastor é vocação para ensinar, para instruir, para esclarecer o povo com aquilo que a palavra ensina. E é isso que eu vou fazer agora. Eu li a palavra e agora vou explicar. Quer aprender o que é obra de Deus? Vem aprender com Jesus. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Os religiosos, fariseus, chegam para Jesus e perguntam: qual é as obras de Deus para que a gente faça? Jesus vai dizer a ele, respondendo, a obra de Deus é esta qual? Que creiam naquele que ele enviou, nele mesmo. A obra de Deus é Cristo. A obra de Deus é você crer em Jesus e se manter nessa obra que salva. A obra de Deus não é obra de igreja, não é trabalho religioso de igreja. Você não é salvo por obra de igreja, você é salvo pela obra de Deus. E essa obra de Deus é Cristo, para você crer, pela fé, você alcançar a salvação. O povo hoje não. Eita, vou para a obra, vou fazer a obra. De quem? De quem? Você está fazendo sacrifício de tolo. Você está vivendo obra de religião de igreja. Não é obra de Deus. A obra de Deus é Cristo. Você quer fazer a obra de Deus? Não precisa, já foi feita. Você tem que apenas crer na obra de Deus e comunicar essa obra ao mundo. É isso que a gente tem que fazer. Não é fazer a obra de Deus,
é comunicar a obra de Deus ao mundo. Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. E para você pregar o Evangelho, você não é dependente exclusivo de uma igreja na autoridade de um líder religioso. Para você pregar o Evangelho, você tem que primeiro crer no Evangelho, ser liberto pelo poder do Evangelho, para pregar o Evangelho a outras pessoas por onde vão ser salvas. Não é pregar o povo que vai para a igreja para ser salvo, para Deus abençoar dentro da igreja. É pregar o povo o Evangelho, mostrando o povo Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para onde o povo tem que ir e estar, não é em igreja. Essa é a verdade, irmão. Mas o mundo é religioso. Cada um defende o valor e o princípio da sua religião. O católico defende os valores católicos. Os evangélicos defendem os princípios e os valores evangélicos. Os espíritas defendem os princípios e os valores espíritas. Os mormons, testemunhos de Jeová e todos os grupos religiosos vão defender os princípios da sua religião. O cristão não. O que está em Cristo vai pregar, vai defender e guardar os valores do Evangelho. A doutrina de Cristo não é doutrina nem vida de igreja. É a doutrina de Cristo, irmãos. É muita mentira levada para o povo dentro da igreja, onde o povo está preso, impedido de ir a Deus, privado da verdade, em maldição. Ah, mas Deus está prosperando. Deus me abriu uma porta de emprego. Deus me deu uma conquista grande. Meu amigo, Deus tem abençoado a todos com isso. Não é porque você está numa igreja que Deus vai te dar. Não, você só ganhou porque foi para a igreja. Deus só abriu a porta de trabalho para você porque você está na igreja. Você está preso nessa mentira, meu irmão. Deus está abençoando todo, quem é de igreja, quem não é, quem é crente, quem não é, quem é religioso, quem não é, quem rouba, quem não rouba. Deus abençoa a todos. Todo dia Deus está abrindo porta de emprego para todos. Não é só para quem é de igreja evangélica, não. Aí veja como o povo vive nessa mentira. Eita, Deus só me deu minha bênção porque eu estou na igreja, ó, porque eu fui para a campanha, porque eu fiz o pacto, eu participei das 7 semanas da chave, as 7 voltas da muralha de Jericó, eu fui para a campanha da maldição, da bênção, a campanha da porta, por isso que Deus me abençoou. Veja como o povo está preso, escravo. A maior prisão é aqui na mente, o psicológico, as pessoas dependente, escrava de um sistema religioso, de obrigações e regras a cumprir, como se Deus fosse abençoar por esse princípio. É não, meu amigo. Jesus vai dizer que Deus, o Pai, Ele é bom para com todos, para com o bom e para com o ruim. Ele manda a chuva do céu para todos. Ele faz o sol nascer para todos. Aí não, o sol só vai nascer para quem é evangélico. Quem não é evangélico não tem o sol. Deus só vai curar a doença de quem for evangélico, porque foi para a campanha, porque está na igreja evangélica, porque o pastor orou. É assim, é? É não, meu amigo. Você está preso nessa mentira, aonde você fica escravo desse sistema, achando que está com vida com Deus aí. Esse é o trabalho do diabo, pregar a mentira, para fazer o povo pensar que está na verdade. Abre os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que está aqui sendo ministrada para você, para esclarecer você, para dar a você o conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto. Não coloca a tua vida numa dependência de igreja para estar em comunhão com Deus. E com isso, olha, irmão, escuta agora, para encerrar. Olha a estratégia do diabo para manter esse povo perdido. O povo não se preocupa com a palavra. O povo não prioriza buscar o conhecimento, examinar a doutrina. O povo não está nem aí para aprender o que Cristo ensina. O povo anda com a Bíblia debaixo do braço quando vai para a igreja, mas não conhece nada do que está aqui dentro, porque não abre para examinar, não abre para ler. O povo está mais preocupado em cumprir os cultos de igreja,
os trabalhos de igreja, a formalidade de igreja, a presença de igreja, a ordenança do pastor de igreja, mas o povo não está nem aí para cuidar da sua vida com Deus na palavra. Porque eles colocam a sua confiança de vida com Deus na igreja. E com isso, permanecem perdidos, porque até agora estão nas trevas. Não foram esclarecidos com a luz de Deus para o conhecimento da verdade por onde são libertos. É por isso, irmão, quando conversa com um religioso, ele só conversa de igreja. Ele vai logo perguntar a você, você é de qual igreja? Porque a mente dele, o conceito de vida com Deus é igreja. Igreja, é ou não é? Pode prestar atenção. Quando você vai se dirigir a algum religioso evangélico, ele pergunta logo, você é de qual igreja? Entendeu? Porque o conceito dele de que você é de Deus é que você tem que ser de uma igreja. Eles não querem saber do seu entendimento de fé. Eles não dão ouvido ao que você prega. Eles querem saber, não, se você for de uma igreja, acabou. Precisa mais nada. Você é da igreja, já é de Deus. É não, irmão. É não. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é os que estão dentro de nenhuma igreja ou religião. Os que são de Deus é os que estão em Cristo, na verdade, por onde foram libertos. E andando por ela, estando nela. Porque Jesus nunca disse a ninguém para ser dessa ou daquela igreja. E Jesus, quando diz, a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não estava falando de igreja, instituição religiosa nenhuma. Nem evangélica, nem católica, nem nenhuma. Jesus fala de igreja, pessoas, que é formada a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, por as pessoas que individualmente são membros que formam o corpo de Cristo, que estão seladas pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Garantia de que eu sou de Deus não é o batismo de igreja, não é a frequência de igreja, não é ser membro de igreja. A garantia de que eu sou de Deus, estou em Deus, como igreja de Deus, é o Espírito Santo, que é a garantia que sela aqueles que são de Deus, que vão subir para a redenção do corpo. Os que estão em Cristo, selados pelo Espírito Santo. Não os que estão em igreja dizendo que é de Deus por causa da igreja. Eu sou cristão. Sou liberto porque conheci a verdade. Estou em Deus porque estou em Cristo. Estou na promessa da salvação porque eu criei no Evangelho. E nesse Evangelho eu estou conduzindo minha vida de entendimento para a minha vida de fé com Deus. Pelo Evangelho, não por igreja, na direção de homens. Porque dentro das muitas igrejas, o povo está perdido na mentira. Impedido da verdade. Mortos com o nome de que vive. Separados de Deus por causa do entendimento. É muita mentira pregada dentro de igreja, irmão. É muita mentira. O povo é ensinado a buscar a Deus dentro de igreja. Se dedicar à obra de Deus, obra de igreja. Estar na igreja para ser de Deus. Adorar a Deus dentro de igreja. Ter comunhão com Deus dentro de igreja. Tudo é centralizado exclusivamente para com Deus dentro de igreja. E o povo com isso está perdido da verdade de Deus. Não sabe o que é adorar. Não sabe qual é o lugar de adoração. Não sabe aonde encontra a Deus. Não sabe o lugar de estar em Deus. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Agora, quer ver uma coisa? Quer comprar briga? Vai pregar essa verdade para os religiosos de igreja. Tu vai comprar briga. Eles vão logo dizer, não, tu é um desigrejado. Tu é um insubmisso. Tu não tem pastor. Quem não tem pastor? Pastor que me guia para Deus eu tenho, é Jesus. Agora, estando subjugado no domínio, no cabresto de homem dentro de igreja, eu tinha, agora não tenho mais não. Não sou negócio de homem, mas vocês que estão perdidos, guiados por esses cegos. Por onde vocês vão se perder? Porque é cego guiando cego.
vai pregar para um religioso, principalmente dentro das igrejas evangélicas, eles dizem logo, você é um revoltado, tem nem igreja. Eles não querem saber nem da verdade que tu está levando para eles. Eles ignoram logo, porque eles colocam logo igreja. O fundamento deles, o princípio deles, a vida de Deus com ele é igreja e pastor. Igreja e pastor. Igreja e pastor. Não é Jesus e a palavra. O meu fundamento, a minha vida com Deus, o lugar que eu tenho que estar, por onde eu tenho que ser guiado, é por Jesus e a palavra. Jesus e a palavra. Não é igreja nem pastor. Ah, irmão, mas tem que ter uma igreja para aprender de Deus. Não. Jesus não mandou ninguém para a igreja aprender dele. Jesus mandou pregar o evangelho. Jesus não mandou abrir igreja para ninguém estar ali dominando e levar o povo a viver vida de igreja. No período dos apóstolos, eles não convidavam ninguém a estar dentro de igreja. Eles iam pregar para os irmãos que se convertiam. O grupo religioso que vivia na igreja tem nada a ver com o grupo cristão que está na fé em Cristo. Os cristãos se congregam sob a autoridade e o domínio da palavra, para receber a palavra. O alicerce e a base não é a igreja. O principal não é o lugar a igreja, é a palavra. E nós nos congregamos em qualquer lugar. Porém, sob a submissão, a autoridade e o domínio de Cristo, a palavra. Hoje o povo se submete à autoridade e o domínio onde se congregam na igreja, para que achem que são igreja. Os apóstolos nunca levou esse princípio para ninguém, que hoje o povo está vivendo submisso, no fardo pesado, subjugado, como se fosse para Deus. Tem que estar aqui. O lugar é a igreja. Nunca nenhum dos apóstolos colocaram esse princípio de vida com Deus para ninguém. Nem tampouco os apóstolos orientaram ninguém a estar em igreja. E nem falaram, nem ensinaram que igreja de Deus é nenhuma igreja de homem. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer, a igreja de Deus que está em Coríntios. Paulo não estava falando de igreja ou instituição, nenhum ministério religioso evangélico. Paulo estava falando da igreja, irmãos, que estavam na cidade de Coríntios. Pessoas, não instituição, sobre a liderança de um líder. Soberano, ungido, cheio do poder e da unção, para o povo submeter-se a ele. Não. Se você quiser tratar mais desse assunto, quiser questionar, quiser colocar o seu ponto de vista para contrariar, para expor o seu ponto de crítica, coloque. Vamos trabalhar o conhecimento das Escrituras para tirar as nossas dúvidas, para tirar as nossas incertezas, para nos esclarecer. Vamos trabalhar a verdade que é Cristo, o Evangelho, a doutrina dele. Não vem com a doutrina do teu pastor da tua igreja. Não vem com o teu eu acho. Não vem com o teu princípio de fé dentro da tua tradição religiosa. Vamos trabalhar o nosso princípio de fé no princípio da palavra, que é o alicerce, o fundamento da nossa vida com Deus, da nossa fé. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.